Dia. Saúde em Dia. Dicas e informações de saúde e bem-estar para você viver bem melhor. Saúde em Dia. Olá, olá, muito boa tarde para você, querido ouvinte e internauta da Rádio Fema, você que está curtindo a melhor estação. Agora 13h32 e como acontece todas as terças-feiras, a gente dá uma ênfase ainda maior para a saúde. E para o nosso quadro Saúde em Dia, eu tenho a honra de receber aqui um profissional gabaritado, Dr. Cláudio Luiz Friedrich, ele que é médico há mais de 20 anos na área da segurança do trabalho, especialista também em ergonomia do trabalho. Eu vou deixar que ele fale um pouquinho mais sobre a sua especialidade, a sua atuação aqui em Santa Rosa, ele que faz parte do time da Serplamed. Então eu quero primeiramente agradecer, Dr. Cláudio, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, contribuindo com o conteúdo da Rádio Fema. Bem-vindo. Obrigado. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse teu programa e passar algumas orientações que eu acho que são bastante pertinentes e importantes para todos os ouvintes, sejam eles empresários ou então os seus trabalhadores. A gente está numa fase de muitas mudanças, né? Sim. Eu estou atuando de maneira exclusiva há 20 anos na área de medicina e segurança do trabalho e são muitas coisas que eu tive que me adaptar ao longo do tempo com novas exigências legais, né? Envolvendo esse trabalho, que é um trabalho assim bastante importante de prevenção, né? Em relação à saúde e segurança do trabalho. Doutor, com relação, vamos começar do início, né? A legislação, por exemplo, ela vai evoluindo, vai exigindo mais das instituições com relação a esse cuidado com os trabalhadores, né? Então, a forma como o trabalho também do profissional médico precisa acompanhar essas mudanças, né? O que o senhor diria pra gente com relação a essa evolução? São muitas coisas que mudam na legislação. As primeiras normas relativas à segurança do trabalho são de 1943, então é bastante tempo. Nós tivemos atualizações bem significativas em 78, com a criação das normas regulamentadoras. Sim. Que agora estão passando por um processo de reestruturação. Provavelmente todas as normas, que atualmente são 37, vão ser reformuladas, algumas já, que geraram assim muita diferença no nosso trabalho, né? Sim. Então foi criada aí a NR1 com a exigência de ter um programa de gerenciamento de riscos por parte dos empregadores, implicando, né, numa avaliação completa da empresa que antes se resumia a agentes físicos, químicos e biológicos como regra, deixando os mais importantes, que são os ergonômicos e os mecânicos de acidentes, quase que de fora. E agora se pacificou essa questão, é necessário que a empresa avalie toda a segurança envolvendo todos os agentes ambientais que possam interferir sobre saúde e segurança, né? E notadamente agora em relação à NR1 nós temos uma atualização importante que vai vir relacionada à ergonomia em relação aos fatores de risco psicossociais, né? É uma questão, a meu ver, a interpretação que eu faço de números. O adoecimento dos trabalhadores hoje está muito em cima além de acidentes de trabalho, de doenças relacionadas à ergonomia, doenças osteomusculares e, então, as doenças psiquiátricas, que são o alvo agora da preocupação que todos devem ter. E eu gostaria que o senhor falasse exatamente, esmiuçasse um pouco mais essa questão dessa nova, né, imposição legal com relação ao cuidado das instituições com a saúde mental de seus colaboradores. Na prática, como é que isso acontece e como que mexe também com o trabalho, né, a sua atuação, né? Ou profissionais como atuam que nem o senhor. O assunto ele é maior do que o que está sendo colocado na norma. Nós temos aí todo um histórico de mudanças até na vida das pessoas, né? Então nós tínhamos em gerações anteriores regras de disciplina em comportamento dentro da família, na escola, que se refletiam dentro do trabalho e não havia grande diferença, né? Hoje a gente tem observado, principalmente em trabalhadores mais jovens, que eles até nem se dão em conta disso, né? Mas eles já vêm numa geração em que as regras familiares e na escola não são tão rígidas. E quando eles entram no mercado do trabalho e têm que cumprir com horário, com disciplina, respeitar a hierarquia da empresa, isso acaba criando um descontrole.
E há um índice bastante grande de distúrbios psicoemocionais entre os trabalhadores, até um reflexo da comunidade em geral, né? Então nós temos, a grosso modo, de 8 ou 10, 12% de patologias psiquiátricas na população adulta em geral. E os números em adolescentes e adultos jovens é maior. Isso vai se refletir dentro do mercado de trabalho. Então, eu faço uma colocação importante, que aí envolve a questão dos trabalhadores e não só dos empregados, né? Nós temos que diferenciar muito o que é realmente uma situação de descontrole, que está muito em voga se falar em assédio moral, principalmente assédio moral, que seria um agente causador de adoecimento dentro das empresas. Mas o que é exatamente o assédio moral, né? Nós não temos livre-arbítrio para escolher regras. Nós vamos entrar no mercado de trabalho e não é um favor nosso cumprir com horários, cumprir com a disciplina, sermos efetivos, sermos eficazes e termos resultados. E caso isso não ocorra, é óbvio que vai haver uma cobrança em função disso. Nenhum empregador vai dizer, não, tá tudo errado, as coisas estão dando errado, mas tudo bem, fica por isso mesmo. Não é isso, não vai ser na sociedade. Se a gente não se comportar bem, a gente vai ser cobrado por isso. Então, dentro da empresa também vai ter uma cobrança, que é uma cobrança devida, uma cobrança normal. O que seria o assédio? É tratar uma pessoa diferente das demais, cobrar uma produtividade que não é o esperado para um determinado cargo, uma função, né? Expor uma pessoa ao ridículo, enfim, com cobranças exageradas, né? E criar... fora também das competências da pessoa, né? Pra qual foi contratada. Assim, toda pessoa quer evoluir na vida. Então, eu tenho uma frase que foi o tema da redação quando eu fiz o vestibular para medicina, que é bastante importante e ela foi significativa, é muito fácil para mim escrever a redação, que é: democracia é dar a todos o mesmo ponto de partida. O ponto de chegada depende de cada um. Então, as empresas, eles dão oportunidade, como regra, a todo mundo. Mas vai depender da competência de cada um. A Serplamed, inclusive, o Felipe que está aqui, eu tenho outros colaboradores, são um exemplo de que receberam uma oportunidade e mostraram competências, mostraram atitudes e mostraram a diferença para subir, né, de cargo, de posição. Isso dentro de toda e qualquer empresa é assim. Então não pode alguém de repente entrar numa empresa e achar que a empresa vai colocar ela em cargos e competências se ela não tiver, não demonstrar, né? Não demonstrar isso, né? Então é muito importante que o trabalhador tenha discernimento em relação ao que é uma situação de normalidade ou o que não é. Esquecer que, infelizmente, não é uma regra em todas as escolas, mas a gente sabe que eu sou da época que o professor chamava atenção, meu pai ia lá e ainda me dava uma dura, né? Sim, hoje, sim. pelo que a gente sabe, não é bem assim, né? Então, regra dentro da família, regra dentro da escola, regra dentro do trabalho é muito fácil. É só seguir. A Serplamed, ela atende hoje um campo bem grande, né, doutor Cláudio? Aqui, a informação que eu tenho são cerca de 3.000 empresas, não é isso? Como é que é dentro desse universo lidar com tantas empresas de tantos setores diferentes? De uma forma em geral, todas as empresas têm muita similaridade, né? Se nós pegar qualquer processo, qualquer ramo de atividades, eles têm o mesmo processo de trabalho, né? Então, a partir do momento que tu avalia os diferentes segmentos, tu acaba passando para todas as outras empresas. Então, são 3.000 empresas, mas são talvez aí 20, 30 segmentos no máximo diferentes de produção, né? Então, claro que tu tem que montar uma equipe de trabalho, a gente não consegue fazer sozinho tudo, né? É um universo bastante grande de empresas e trabalhadores, né? Então, como em qualquer empresa, eu também sou empregador, tenho subordinados e eu tenho que ter uma equipe de trabalho, que é o que vai acontecer em toda e qualquer empresa. Tem que ter uma equipe de trabalho, né? É importante, eu coloco para os meus colaboradores, é importante que em toda empresa que você entre, você vista a camisa da empresa. A empresa tem que ser ela que está te pagando, está te dando oportunidade. Então, a empresa é de todo mundo, não é do dono da empresa. Ela é do porteiro, é do pessoal da administração, pessoal da produção, todos somos donos da empresa. E as empresas com as quais a gente trabalha, eu sempre coloco para os empregadores: eu sou parte da tua empresa.
eu sou subordinado a você, eu tô aqui para trabalhar junto contigo. E aí, com essa filosofia de trabalho, acredito que as coisas andem bem, né? Maravilha. Funcionam. Do ponto de vista da saúde, o que o senhor diria assim hoje que é mais importante ser trabalhado, né, na sociedade como um todo, não só, né, nas células, família, mas como é que é na sua visão para que o mercado de trabalho, para que as pessoas estejam mais preparadas para o mercado de trabalho? O segredo para o mercado de trabalho, daí não falar em saúde mental, é você se preparar, estudar. O estudo é libertador. Nós estamos aqui na FEMA, que é uma instituição de ensino, né? Eu sou um exemplo de que o estudo me alavancou na vida, porque eu não tinha condições financeiras de casa para muita coisa. No máximo, eu ia estar com algum empreendimento menor, né? Então, o que a democracia no Brasil me deu naquela época foi um ensino público de qualidade. Eu aproveitei. Eu fiz um primeiro grau lá no interior de Alecrim. Eu fiz o segundo grau em Alecrim. Eu fiz a faculdade em Santa Maria. Sempre foi ensino público. E o senhor é professor universitário também? Também. Também eu atuo em várias frentes de trabalho. Uma delas é ser um educador, né? Inclusive a minha vocação lá, os testes vocacionais eram para ser professor, para ser jornalista. Acabei sendo isso dentro da medicina, né? Também, né? Exercendo. Que é uma coisa que eu também coloco bastante para quem está que tu tem contato, assim. Tu entra numa faculdade, tu pode fazer muita coisa dentro de cada faculdade. Tu pode entrar no direito, é um universo. Entra na medicina, é a mesma coisa, né? Então, tu entra numa empresa, tu pode estar preparado para várias coisas. Se te escalarem como zagueiro, vai jogar de zagueiro, senão vai de centroavante em algum lugar. Sim. Tem que ter habilidades, né? Isso, e tem que treinar, né? Tem que se dedicar. O segredo do sucesso, eu lido com muitos empresários de grandes empresas, médias, pequenas empresas. E eu vejo como regra o dono da empresa e os seus sucessores estão lá na linha de frente. São líderes. São líderes, são eles que dão exemplo, são eles que chegam por primeiro, saem por último. Né? Então essa é uma regra, não vou citar nomes, que são muitas empresas, acabaria deixando muitas de fora. Sim. Mas a regra que eu vejo, por que essa empresa tem sucesso? Os seus representantes, os seus subordinados, os seus diretores estão engajados em trabalhar e refletem isso, espera-se para todo mundo dentro da empresa. Saúde em Dia, conversando hoje sobre medicina, saúde do trabalho, aqui com o Dr. Cláudio Luiz Friedrich, ele que é uma referência na área, é um dos líderes aí da Serplamed, faz parte do time da Serplamed. Eu quero agradecê-lo imensamente, Dr. Cláudio, e lhe deixar bem à vontade para o senhor colocar algo que a Eli Rodrigues não perguntou, que seja importante ressaltar nesse aspecto. Tá? E dizer um até breve, porque sem dúvida alguma aqui os microfones sempre abertos para todo o time da Serplamed. Nós estamos falando em saúde, a saúde tanto física e mental, ela segue regras que são muito simples de entender. É só nós olhar os nossos antepassados e ver por que eles viveram até os 80, 90 anos. É seguindo regras, né? É de uma boa alimentação, de atividade física, não ter vícios, né? Não fumar, não beber, ter atividade física regular. E dentro do mercado de trabalho se preparar para isso, é estudar. Tem diversos cursos de capacitação, não precisa fazer uma faculdade para isso, né? Então nós temos que tirar dentro de nós todas as potencialidades, né? Se nós mostrarmos todas as nossas habilidades e não haver reconhecimento, ao menos a gente fez a nossa parte. Nós não podemos esperar reconhecimento sem fazer. É colocar aquela história antiga de botar a carroça na frente dos bois. Tem que ter uma ordem, que é uma ordem normal. Então não tem assim maior segredo para tu fazer sucesso como empregador, como empregado, como cidadão. É seguir regras que a gente sabe quais são as regras, né? Não precisariam ser ensinadas e repetidas e cobradas, mas apenas seguir o rumo do nosso próprio coração, filosofando. Com certeza, um pouco de poesia na vida, ou muita poesia aqui na Rádio Fema, a gente tem isso. Também um passarinho me contou que o senhor foi prof aqui na nossa formação, nível técnico da Fema. Durante 4 semestres eu dei aula no curso de técnico em segurança do trabalho. Depois não consegui conciliar as atividades todas, né? Então acabei passando por um outro colega essa incumbência, né? Mas foi uma experiência com certeza bastante boa.
Maravilha, então, quero parabenizá-lo, viu, por esse trabalho tão importante, também pelo trabalho da sua assessoria. Falei do passarinho, mas na verdade o Felipe aí sempre nos mantendo bem informado. Parabenizar todo o time da Serplamed, né, e dizer que sempre a Rádio Fema está à disposição, sempre que o senhor quiser compartilhar aí um conhecimento, contribuir. O Saúde em Dia acontece todas as terças-feiras aqui, mas a gente tem sempre esse olhar voltado para, e durante toda a programação, a gente incluir orientações importantes, eu diria essenciais, como essa que o senhor trouxe pra gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima, então. Até a próxima. Maravilha, e você aí que está com a gente, então até a próxima Saúde em Dia. Eu vou trazer aqui para você também o nosso Espaço Mulher, que é dicas de beleza, saúde, bem-estar para você, mulher, e na sequência sucesso musical, porque um dia, essa música é uma verdadeira poesia, doutor. Fala que assim, a gente precisa acreditar que um dia tudo vai ser melhor, e nós temos que fazer a nossa parte diariamente para que isso aconteça. Transformar o nosso mundo para que o mundo à nossa volta seja transformado. Obrigada por estar com a gente e até a próxima. Aliás, já às 14 horas eu volto com o Melhor da Tarde. Você acabou de ouvir Saúde em Dia, com dicas e informações de saúde.